Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos fazer uma comparação e saber qual que tem a maior rentabilidade, ou seja, o maior retorno. Alugar imóveis ou os fundos imobiliários? Bora lá? Eu vejo muitas pessoas falando, né, para você fazer a compra de um lote, construir imóveis ou comprar casas em um certo local para você poder alugar e ganhar dinheiro com isso. Principalmente nas gerações passadas, isso era uma prática muito comum de você arrecadar um lote, construir uma casa e depois colocar para alugar. Só que os fundos imobiliários, eles vieram para ser um diferencial com relação a investimentos em imóveis. E vamos entender o porquê. A primeira coisa que a gente vai procurar saber é qual é a rentabilidade de se investir tendo esses imóveis e colocando para alugar e comprando fundos imobiliários. Para aqueles que não conhecem o FIPZAP, ele é um índice que ele marca a rentabilidade dos imóveis residenciais. Ou seja, para a gente saber, né, qual é a rentabilidade, qual é o retorno que a gente vai ter se investindo em imóveis, a gente vê pela tabela FIPZAP. E nesse gráfico a gente consegue ver essa evolução histórica da taxa da rentabilidade. Então, assim, aqui começa a marcar desde 2008 e vai até dezembro de 2025. E assim, a gente pode ver que muitos anos atrás, né, a rentabilidade era muito mais alta. Ela caiu, chegou próximo ali dos 4%. E hoje está na faixa ali dos 6%. Se a gente pegar ali uma média, né, dos 10 anos, então se a gente pegar aqui, ó, desde fevereiro de 2015 até dezembro de 2025, a gente vai ver que sai aqui mais ou menos de 5 e vai até 6. Para a gente jogar a favor dos imóveis, eu vou estar utilizando essa taxa de 5,99% ao ano, né? Aqui ele já vem especificando que é ao ano. E para saber a rentabilidade dos fundos imobiliários, eu achei nesse site da Economática, que é um site que ele vem, né? Que ele vem trazendo situações econômicas, ele traz estudos e são bem interessantes. E um desses estudos, ele veio trazer, né, qual é a rentabilidade histórica dos fundos imobiliários. Então, acho que em uma das aulas, quando eu falei sobre os ETFs, eu cheguei a falar sobre o IFIX. O IFIX, ele é o índice que acompanha a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, a gente pode usar ele como base para poder achar a rentabilidade dos fundos imobiliários. Se formos ver, né, esse gráfico aqui, ele mostra que até 2023. Eu cheguei a tentar achar algum que fosse mais atual, mas eu não acabei achando. Então aqui, pegando desde 2013, né, essa mesma faixa de 10 anos até 2023, a gente vê, né, que caiu de 7, foi ali para próximo de 5, subiu até 11, caiu ali para próximo de 5 novamente. Né, em 2023 ali estava batendo os 11,26% ao ano, que é uma rentabilidade muito alta. Mas para jogar contra os fundos imobiliários, eu vou estar usando essa rentabilidade aqui, ó, que é o IFIX médio. Ou seja, a média desses 10 anos foi de 8%. E para aqueles que já investem hoje nos fundos imobiliários, acredito que vocês saibam que 8% é uma média, né, que é possível se bater sem muita dificuldade. E aqui embaixo vem dizendo, ó, a média, né, do dividend yield. Esse dividend yield basicamente é o retorno que você teve nos últimos 10 anos, foi de 7,81%. Ou seja, esse é o valor que a gente vai estar usando como base da rentabilidade dos fundos imobiliários. Antes de fazermos a nossa projeção utilizando a planilha, vendo qual que é mais rentável, a gente precisa entender quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens da gente investir em cada um deles, seja em forma dos imóveis, seja pelos fundos imobiliários. E aqui vamos começar falando sobre as vantagens e as desvantagens dos imóveis físicos, ou seja, você ter aquele espaço e você alugar para alguém.
A primeira vantagem é controle total do ativo, ou seja, você tem aquela liberdade de escolher como vai ser aquele local. Seja se vai ser mais de um andar, se vai ter uma fachada maior, se vai ter um cercado, se vai ter um gramado. Ou seja, como o local é seu, você escolhe como ele será. Essa segurança psicológica, isso é algo que as gerações passadas elas tinham muito essa ideia de que assim, se você não tivesse um lote, se você não tivesse um espaço físico seu, é como se você não tivesse nada. Então, assim, você ter um espaço físico, uma casa, um apartamento, isso traz uma segurança de, caso aconteça alguma coisa, pelo menos eu tenho um espaço para onde morar, onde ficar. E algumas desvantagens. Primeiro, baixa liquidez. O que seria essa liquidez? Já falei em alguns vídeos anteriores que a liquidez ela é a velocidade que você transforma algo em dinheiro. Ou seja, a liquidez de uma casa seria você conseguir vender essa casa. E a gente sabe que hoje, até pela quantidade de placas que a gente vê de alugas, não é tão fácil assim você conseguir vender uma casa, porque você precisa ter um inquilino. Aquele inquilino precisa normalmente ter aquele valor, caso ele não faça um financiamento, e o valor ainda tem que estar de acordo com o que o comprador quer, ou seja, por isso que a gente fala que tem uma baixa liquidez. Você hoje não vai estar publicando a venda de uma casa e daqui a 2, 3 dias você vai tá conseguindo vender. A não ser que você acabe baixando muito o preço daquela casa. Não sei, você comprou uma casa por 500 mil e você está vendendo ela por 100 mil. Aí com certeza você vai conseguir vender essa casa com uma velocidade muito maior. Alto custo inicial, ou seja, o investimento de você construir uma casa ele é muito alto. Seja na parte de construção, seja na parte de preparação da terra, são valores muito altos. Não é algo que normalmente você vai ter no bolso, ou seja, provavelmente você vai ter que fazer um financiamento, né? E algumas pessoas acabam se enrolando durante esse processo, ou seja, a acessibilidade não é tão grande assim, porque você precisa ter um valor muito alto para dar início, seja na construção ou seja na compra, né, de um imóvel ou de um lote. Risco de inadimplência, isso aqui, tanto os fundos imobiliários quanto os imóveis físicos vão ter, né? E a gestão ativa, isso significa que você vai estar ativamente, né, procurando pessoas para poder alugar a sua casa. Então, assim, é algo que, caso você não tenha muita paciência, vai ser muito difícil. E aí, provavelmente, o que você vai fazer? Você vai procurar, né, uma locadora ali para poder ser esse intermediador entre você e o inquilino. Então, basicamente, você vai estar pagando alguém para poder fazer esse serviço, que é basicamente a ideia dos fundos imobiliários. Você está comprando, né, uma parte daqueles prédios, daqueles galpões logísticos, só que quem está administrando isso tudo é o gestor. E agora vamos para os fundos imobiliários. Então, vantagens. Alta liquidez. Então, assim, hoje a gente vê que tem alguns fundos imobiliários que negociações diárias passam de 5 milhões, 6 milhões. Então, durante a semana, que é o horário que o mercado está aberto, praticamente você clica que você quer vender e passou alguns minutos, alguns segundos, você já conseguiu transformar aquele seu ativo em dinheiro. Baixo valor inicial. Alguns fundos imobiliários hoje você já consegue ter acesso a ele com R$ 10, com R$ 20, com R$ 100. Então, assim, é algo que dá uma acessibilidade muito grande para qualquer tipo de público, seja aquele que tem muito dinheiro ou seja aquele que ainda está construindo o seu patrimônio. Renda passiva mensal, isso aqui também é uma vantagem que os imóveis físicos vão dar, né? Aquele seu inquilino ele vai estar pagando todo mês. Gestão profissional, isso aqui é muito bom. Você vai estar pagando alguém profissional que sabe muito daquilo que está fazendo, né? Estar gerindo todos aqueles imóveis que você tem dentro do fundo imobiliário. A diversificação,
como eu já mostrei nos vídeos sobre os fundos imobiliários, às vezes um fundo imobiliário ele tem 40, 50, 100 imóveis dentro dele, então assim, isso é algo que até poderia colocar como desvantagem também no imóvel físico, porque você tem um dinheiro muito grande concentrado em um só lugar. Se acontecer alguma catástrofe, algo do tipo, às vezes os seus 500 mil vão torrar de uma vez só. Enquanto nos fundos imobiliários você tem 100 imóveis, aconteceu alguma coisa, você perdeu 3, tá bom, mas eu ainda tenho 97 imóveis que vão estar me pagando normalmente. Então você tem essa diversificação, né? O valor ele não está concentrado em apenas um lugar. E isenção de imposto de renda para pessoas físicas, que são os dividendos. Basicamente são os aluguéis que você vai estar recebendo todo mês. Ou seja, esse valor que você recebe, ele é isento de imposto de renda. E isso a gente vai ver que nos imóveis físicos não tem, né? Dependendo do valor ali que você receba pelo seu imóvel, você tem que pagar 27,5%, né, para o governo, o que é um valor muito alto. E algumas desvantagens, né? Sem controle direto, ou seja, o gestor que vai fazer a gestão dos ativos, seja na compra de novos ativos, seja na venda. É claro, toda vez que ele for fazer isso, ele vai estar comunicando aos seus investidores, mas você não tem controle, né, sobre o que exatamente ele vai fazer. Então você tem que ter uma certa confiança naquela gestão. Oscilação de preço, isso aqui é algo atrelado aos investimentos, seja qualquer tipo de ativo, né, as ações, alguns ativos de renda fixa, os fundos imobiliários, ETFs, né, todos esses ativos eles vão ter essa oscilação de preço. É só não se desesperar. Risco de gestão, ou seja, dependendo do fundo que você investir, se o gestor ele realmente não for um bom gestor e saber o que ele está fazendo, né, nas negociações, ele pode acabar, né, torrando ali o seu dinheiro, como já foi feita em alguns fundos imobiliários que tinham um retorno muito alto, só que tinham um risco muito alto, e acabaram perdendo quase 70, 80% do seu valor. Então, muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro investindo nesse tipo de ativo. Então, o risco de gestão ele também existe. E a taxa de administração, porque você vai ter um gestor que vai estar administrando todos esses imóveis. E assim, ele não vai fazer isso de graça. Então, existe uma taxa de administração para ele estar fazendo esse trabalho. Então, essas foram as vantagens e desvantagens, tanto dos imóveis físicos quanto dos fundos imobiliários. E agora a gente vai fazer uma simulação bem interessante sobre a rentabilidade de um e a rentabilidade do outro. Bora lá? Ó, vamos lá. Eu sei que essa planilha aqui ela tá um pouco confusa, mas a gente vai entender exatamente aqui, né, como que funciona. Primeira coisa que vamos ver sobre os imóveis. E aí eu coloquei como se você tivesse 500 mil em imóveis. Então pode ser 5 casas de 100 mil ou apenas uma casa valendo 500 mil, né? Tanto de imóveis quanto de fundos imobiliários. Como nós tínhamos visto, a rentabilidade anual dos imóveis, né, é de 5,99%. Então a mensal é de 0,49917. Eu só peguei esse valor e dividi por 12, né, que a gente acha mensal. E aqui do outro lado, os fundos imobiliários, mesma coisa, como se eu tivesse 500 mil investidos em fundos imobiliários. A rentabilidade média foi de 7,81 e esse valor dividido por 12 daria 0,65. Ou seja, aqui a gente já vê uma defasagem entre os imóveis e os fundos imobiliários. A gente já vê que os fundos imobiliários já saem ganhando com uma rentabilidade maior. E aí, qual que é a ideia dessa planilha? Vamos lá. Uma coisa que eu cheguei a comentar é o seguinte: os imóveis, o aluguel que você vai estar recebendo dele não é isento de imposto de renda. Ou seja, a renda que você vai estar ganhando alugando os seus imóveis
você tem que deixar uma parte dele para o governo. E agora chegamos à parte aqui que vamos entender um pouco da nossa planilha. Para ficar de uma forma mais simples, o que eu fiz nessa planilha? Como o valor, né, que a gente vai estar recebendo no mês, ele está entre esses valores aqui de 2.200 e 2.800, então eu vou estar utilizando, né, esse 7,5 aqui como desconto do valor que a gente vai receber. Então, qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu fiz o valor, né, que estaria sendo arrecadado no mês, só que eu já fiz esse desconto do imposto de renda. Né? Vocês podem ver que a fórmula aqui ficou bem esquisita, eu sangrei bastante aqui para chegar nessa forma. Mas então a gente consegue ver que aqui, ó, no primeiro mês, né, esses 500 mil aí, a gente teria recebido, né, esse valor de 2.300, seria mais, só que por conta do imposto de renda, é esses 2.300, depois vai para 4.600 e assim até o quinto ano, né? Eu fiz uma projeção aqui de 5 anos e chegamos ao valor de 659 mil, praticamente. E nos fundos imobiliários, né, desde o primeiro mês, a gente vai ver que ele já sai ganhando. Só que qual é a diferença aqui? Que a fórmula dos juros compostos aqui ela está simples. Por quê? Os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda, ou seja, o rendimento que eles te dão todo mês é isento do imposto de renda. Ou seja, os imóveis eles já têm uma rentabilidade menor e você ainda tem que pagar o imposto de renda para o governo. E ao final desse quinto ano, a gente teria esse valor de 737, praticamente 738 mil. Ou seja, começamos com o mesmo investimento e ao final a gente teve uma diferença de 78 mil, ou seja, praticamente 80 mil reais de diferença em 5 anos. Se a gente fizesse uma projeção para 10, 20, 30 anos, porque quando a gente investe, a gente pensa, né, no longo prazo, a gente não pensa em curto prazo, e 5 anos seria um curto prazo, esse valor de 80 mil aqui provavelmente se multiplicaria e chegaria próximo ali de uns 300, 400 mil reais de diferença. O que eu acho que é uma diferença muito grande. Então acredito que vocês puderam ter uma noção básica, né, de que os fundos imobiliários eles são muito rentáveis se comparado aos imóveis. Com certeza a dor de cabeça que você vai ter alugando o imóvel vai ser muito maior, porque todo mundo sabe aí que trabalhar com pessoas não é algo fácil, né? O inquilino ali, dependendo de quem for, pode ser alguém, né, que seja um pouco mais chato, né? Então, assim, algo que eu gosto muito nos fundos imobiliários é isso. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui porque realmente, principalmente as pessoas de gerações anteriores, elas ainda possuem essa visão, né, de comprar casas, comprar lotes e colocar para alugar. Não estou falando que isso é algo errado, porque cada um investe da forma que quer e da forma que se sente seguro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.